Olá, boa noite. 20 horas e 2 minutos entrando no ar nesta TV que é o Instagram. Instagram é a nova TV do mundo, não é? Por que não? Eu quero começar essa noite dizendo duas coisas que foram decididas recentemente. A primeira é que nós faremos lives semanais mais curtas, entre 15 e 20 minutos. E a segunda é que nós faremos duas lives. Uma live toda segunda, onde a gente vai falar do sucesso é o caminho. E uma segunda que nós vamos começar a falar sobre descomplicando o vinho. Quando eu falo nós, não é porque eu sou uma entidade múltipla. Porque nós somos todos que faremos isso daqui por diante. Eu quero cada vez me aprofundar mais nessa linguagem que é o Instagram, nessa linguagem que são as mídias sociais, para que cada vez mais pessoas consigam participar de uma forma mais interessante. Estou vendo aqui muitas pessoas entrando, isso é muito legal. Bom, o tema de hoje é resiliência. Para quem já pensou no tema, eu quero fazer aqui uma pergunta. Você é resiliente ou é recipiente? A resiliência é a capacidade que alguns corpos têm de, mesmo sendo afrontados por uma determinada deformação elástica, conseguem voltar ao mesmo formato. Na linguagem comum, as pessoas resilientes são as pessoas que conseguem passar por crises, por dificuldades e não mudarem o que são. Mas há uma grande diferença entre a resiliência, entre o ser resiliente e o ser recipiente. Aquele que é recipiente acha que é resiliente muitas vezes. Por quê? Porque vão deixando tudo entrar como se o nosso corpo fosse um copo e todas as coisas vão entrando dentro da gente e uma hora esse copo fica cheio. As pessoas estouram, as pessoas criam doenças, as pessoas criam situações que antes não tinham. Porque resiliência é a capacidade de resistir, mas não de absorver. Há uma grande diferença entre resistir e absorver. Eu hoje estava lendo algumas coisas e algo ficou bastante interessante para mim, que é uma frase que é: o que é verdadeiro é real. O amor é real. O resto é ilusão. Curioso é que na cultura oriental, eles admitem que só o nosso pensamento é verdadeiro e o restante é uma ilusão, porque nós somos capazes de criar a nossa realidade através do pensamento. Não é à toa que se fala tanto de mindset hoje, de mentalidade abundante, coisas desse tipo. Mas o que é de fato uma mentalidade abundante? O que é de fato ser resiliente? Nós estamos falando, basicamente, da capacidade que nós temos de amar. Não desse amor romântico, também desse amor romântico. Mas a gente só consegue ser livre de fato, a gente só consegue ser feliz de fato, se a gente descobre que o amor não é algo que nós produzimos dentro da gente. O amor está em todos os lugares. O que nós fazemos é deixar com que ele flua através de nós. Isso aí, mande coraçõezinhos, eu adoro esses corações, mandem corações, já que nós estamos falando de amor. Porque, como eu venho dizendo, felicidade, é um estado manifesto. O contrário de felicidade não é tristeza. O contrário de felicidade é infelicidade. O contrário de tristeza é alegria. Ninguém é alegre o tempo todo. Ninguém é triste o tempo todo.
mas nós podemos estar felizes. Para a gente ficar feliz, para a gente estar feliz, para ter esse estado de felicidade, é que vem nesse bolo que é a vida uma mistura de ingredientes fantásticos, como a resiliência, como a capacidade de não se abater diante de algumas dificuldades, ou de resistir às fraquezas, de amar ao próximo, mas principalmente de se amar. O grande segredo da pessoa resiliente é a pessoa que se ama, que sabe que tudo aquilo que ela está vivendo naquele momento vai passar. Uma médica que fala sobre placebo esses tempos, a qual eu usei numa aula, ela diz o seguinte, que um dia o pai dela disse para ela: esse livro só tem 2 páginas. Quando você estiver muito triste, leia a primeira. E quando você estiver muito alegre, leia a segunda. E num dia ela estava numa crise enorme e ela abriu o livro. E a primeira página dizia: isso vai passar. E passou. E depois de um tempo, ela estava vivendo um momento muito feliz, muito mágico, muito alegre. E aí ela lembrou do pai. E abriu a segunda página. E estava escrito: isso também vai passar. Então, ser resiliente é, antes de qualquer coisa, saber que você faz parte de todo esse universo. Ser resiliente é saber que a minha capacidade de amar a cada dia aumenta mais. É saber que eu posso deixar fluir o amor. É saber que eu posso amar alguém e posso amar outras pessoas. O amor não é fruto único das relações entre casais. Esse amor é um amor romântico, é um amor lindo, maravilhoso. E aí vem outros sentimentos desse bolo: intimidade, compaixão, misericórdia. Mas saber que também nesse bolo vão ter tristezas, vai ter ira, vão ter momentos difíceis, vai ter falta de dinheiro, vai ter muito dinheiro. O que de fato nos faz viver? O que de fato te faz viver? O que você quer para a sua vida? Como você vai caminhar com a sua vida? Sendo resiliente ou sendo recipiente? Tudo que vier na sua vida vai entrar nela? Ou você vai decidir o que você quer que entre? Você quer estar preparado para ser resiliente? Ou vai acertar tudo o que não for para a sua vida? Essa é a segunda grande característica das pessoas resilientes. São pessoas que amam e são pessoas que dizem não. Muitas vezes nós estamos começando um processo bacana, tomamos decisões incríveis. E aí, de repente, algumas coisas começam a acontecer do nada, coisas que parecem que querem nos impedir de realizar isso. Essa é a hora de dizer não. Essa é a hora de também ser resiliente, de dizer não. Eu posso passar por isso e continuar sendo quem eu sou. Eu vou contar uma história pessoal. Há 3 meses e meio, 4 meses mais ou menos, eu decidi ter um novo propósito para a minha vida. Eu fiquei durante 5 anos trabalhando para uma empresa que me pagava muito bem. E eu tinha uma vida super tranquila. E resolvi virar isso. Encarar. Eu sou um cara que gosta do desafio. E há muito tempo eu não senti o gosto do desafio. Montei meu plano para trabalhar, para poder fazer essa transição de carreira. E aí, numa determinada hora, eu percebi que se eu não saísse dessa empresa, eu não conseguiria levar adiante
E aí eu fui caminhando até o ponto de sair dessa empresa. E fui lá conversar para sair. O dono da empresa virou para mim e falou assim: você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei: sim, tenho, claro. Aí ele falou: mas eu vou te fazer uma contraproposta. Você continua aqui comigo, fazendo no seu tempo livre esse trabalho. E eu confesso para vocês, naquela hora eu balancei. Falei: puxa vida, continuo ganhando meu dinheiro. Falei: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não vim aqui para trocar essa história, para mudar isso. E aí eu disse: não. Muito obrigado. Fico muito feliz pela oportunidade novamente sendo dada, pela confiança no trabalho que eu exerci nesses 5 anos, mas eu preciso mudar de vida. Talvez para ele não fizesse sentido. Ele não fez isso por mal. Ele fez isso pensando nele. E as pessoas agem assim. E eu também. Também ajo pensando em mim. E esse é o terceiro item da pessoa resiliente. Você precisa amar. E você precisa agir. Não reagir. A pessoa resiliente não reage, ela age. Porque reação é uma ação determinada em função de um ataque. A gente só deveria reagir quando a nossa vida estivesse em risco. Esse é o princípio da reação. Quando a gente consegue ter consciência de nós mesmos, eu não reajo, eu ajo. Se a pessoa me diz algo que me magoa, eu tenho que agir, porque eu preciso entender se aquela mágoa fui eu quem fiz, ou se o outro está querendo colocar em mim. E eu não posso permitir que o outro me mude, então eu preciso agir. E quando eu ajo, eu posso perceber conscientemente que a melhor resposta muitas vezes é se calar. Por isso que normalmente a gente vê a imagem das pessoas resilientes caladas. Parece um sofrimento, mas não. Essas pessoas estão agindo. Porque é muitas vezes melhor não falar nada do que falar besteira. Você é resiliente ou é recipiente? Autocrítica para nos conhecermos, Fabiana. Muito bem, exatamente. Nós somos seres sociais e sociáveis. Como seres sociais e sociáveis, a gente precisa amar. A gente precisa olhar para o outro com olhos de amor. Porque o amor não é teu, o amor é do universo. Faça o amor fluir através de você. E agora, eu quero iniciar uma novidade. Fabiana, faça a sua pergunta. Eu quero aqui ouvir a tua pergunta e a pergunta de todos. E se eu puder, responderei. Ou seu comentário, enfim. Havia uma solicitação de participação, por isso eu estou abrindo esse espaço e gostaria muito que esse espaço realmente fosse de todos nós. Sejamos pessoas no caminho da felicidade. Sejamos pessoas resilientes, mas sempre sejamos pessoas amorosas. E quando você não tiver o que responder, faça os seus olhos sorrir de amor. Ninguém resiste
a um sorriso. Comprometido, meu recado de hoje é um recado mais curto, é um recado de coração. Cada vez mais eu quero falar de coração para coração. Como dizem os orientais, de cocoruco para cocoruco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Peço encarecidamente que se inscrevam no meu canal do YouTube, compartilhem meu canal do YouTube e faça crescer. Eu espero vocês na próxima segunda, provavelmente na próxima terça, com o Descomplicando Vinho. Fabiana, eu amei que você estava aqui, minha prima Lígia. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um beijo.